ao Entre Conversas está começando e o nosso bate-papo de hoje é sobre a importância e o poder da música em nossas vidas. Fique com a gente! Diferentes tipos de música despertam diferentes tipos de emoções e são capazes de trazer à tona muitas lembranças, provocando uma série de respostas no corpo humano. Pensando nisso, o ato de escutar música pode ir além de um hobby e até ter efeitos terapêuticos. Quem está aqui com a gente para falar sobre o poder da música é o doutor em psicologia e professor universitário Kleber Aló de Moraes. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Jade. Boa noite. Boa noite. Kleber, a gente estava falando aqui sobre o poder da música nas nossas vidas, né? E pensando na atualidade, tem sido muito falado em saúde mental, inclusive em maneiras de preservar cada vez mais a saúde mental. E aí eu queria te perguntar, qual a relação da música com a saúde mental? É uma relação completa, Jade. Por quê, né? A música é uma das formas mais antigas de comunicação do ser humano, né? Alguns estudiosos, antropólogos apontam até que a música ela já existia antes mesmo da linguagem falada. Então, através da música, dos sons emitidos pelos primeiros homens, né, pelo homem primitivo, já havia um grau de comunicação importante entre os seres humanos, né? A música ela pode muitas vezes ajudar na comunicação de sentimentos e de estados de espírito que as palavras às vezes não conseguem alcançar. Então, a música por si só, ela acaba sendo uma ferramenta muito boa para a gente conseguir comunicar emoções, sentimentos, estados de espírito e momentos da vida das pessoas, tanto momentos alegres, quanto momentos românticos, depressivos, ou momentos de profunda reflexão também. Porque eu acho, você falou sobre essa possibilidade da música expressar. E eu acho que quando a gente traz para as nossas vidas, todo mundo já deve ter se expressado de alguma maneira através da música, quando as palavras não foram suficientes, né? E eu costumo brincar com as pessoas que a gente poderia contar a história da nossa vida através de músicas, né? Cada fase da nossa vida tem uma música marcante. Então, se você parar e pensar, por exemplo, na sua infância, você vai conseguir resgatar na sua memória uma ou duas músicas que marcam aquela época. Adolescência, começo da vida adulta, alguma separação afetiva muito importante. Então, a música ela vai permear a nossa vida de uma maneira completa, né? Você falou isso e eu me lembrei também de um episódio muito marcante para mim, que quando eu ia passar os finais de semana na casa do meu pai, ele estava sempre ouvindo a mesma rádio. E aí até o jingle daquela rádio ficou muito marcante para mim e me traz sensações. Se eu ouço hoje, parece que eu sou a criança de quando eu tinha 8 anos e o meu pai estava escutando aquela rádio durante o final de semana inteiro. Então é mesmo assim, é uma possibilidade da gente reviver esses momentos, né? A música é provado cientificamente, né? Ela reativa memórias muito antigas da gente e que às vezes estão lá soterradas no meio de tantos acontecimentos do dia a dia, né? Então, uma das maneiras de você conseguir fazer com que o seu cérebro seja ativado por completo é escutando música. A música é, inclusive, um dos remédios, um dos preventivos, vamos dizer assim, contra o Alzheimer, porque ela facilita a utilização da memória, né? Muito além das palavras. Eu separei aqui, inclusive, uma frase, um trecho que tem no livro Namorada das Palavras, que foi escrito também por um psicanalista, escritor e psicanalista, Rubem Alves, que aí eu achei muito interessante, que ele fala assim: há músicas que contêm memórias de momentos vividos, trazem-nos de volta a um passado. Lembra de lugares, objetos, rostos, gestos e sentimentos, mas há músicas que nos fazem retornar a um passado que nunca aconteceu. E aí vem essa história tanto da memória, de trazer o passado, mas de aguçar essa história da criatividade, é isso? Sim, a música ela é interessante, né? Porque a música ela se situa num lugar na cultura que fica entre tudo que você viveu
e tudo que você não viveu, como bem disse o Rubem Alves, eu concordo 100% com ele, né? Fica nesse espaço entre o interno e o externo, entre a cultura e o pessoal, né? Que é a área da criatividade. Então, tudo aquilo que existe e não existe também, a música pode comunicar. Tanto a música quanto a poesia, as artes, as culturas de maneira geral, né? Podem trazer esse aspecto que junta o previsível e o imprevisível, o oculto e aquilo que é desvelado, o mistério e o presente, tudo junto no mesmo pacote, vamos dizer assim. Eu comecei, voltando um pouco à questão da saúde mental, eu comecei te fazendo essa pergunta porque a gente vive uma pandemia há 1 ano e meio, né? E além de todos os danos irreversíveis, dentro deles também estão pessoas que estão sofrendo com várias doenças. Como a música atua tratando esse tipo de distúrbios e de doenças? Porque aliar algo que está tanto ao nosso alcance como a música, a coisas tão sérias é muito válido, principalmente nesse momento, né? Sim, a função da música nesse momento de pandemia, ela pode propiciar que você conserve um pouco da sua saúde mental, né? O momento que nós vivemos é extremamente grave, não só do ponto de vista das mortes, né? Mas das marcas que ficam em nós que perdemos pessoas conhecidas, né? Parentes, amigos, colegas. Ninguém conseguiu passar impune dessa pandemia. Todos nós sofremos juntos, né? Então, a música, ao mesmo tempo que ela pode ser uma maneira de você expressar a tristeza pela perda dessas pessoas e ajudar na vivência do luto, que vai ser um dos grandes desafios depois dessa pandemia, nós podemos superar o luto das pessoas que nós perdemos. A música também vai poder nos ajudar a manter viva a esperança. Então, ela tem um efeito terapêutico da gente poder expressar a tristeza, a dor e o sofrimento, mas, ao mesmo tempo, poder trazer para cada um de nós a esperança de uma mudança pós-pandemia. E eu acho que fica muito clara essa participação da música nessa melhora quando, principalmente no começo da pandemia, as pessoas ainda hoje não podem sair, né, e confraternizar e fazer uso da música como podiam antes, em shows, por exemplo, e aí as lives trazem essa sensação de que ainda é possível encontrar na música felicidade ou ainda é possível se conectar com a música. Então, eu acho que as lives na verdade, trouxeram essa sensação de que a música tem, de fato, um poder muito grande. E é curioso isso que você está falando, né? Porque se a gente for parar para pensar, a live, ela é real ou é virtual? É uma verdade. Ela é as duas coisas e, ao mesmo tempo, não é nenhuma delas. Mas o que é real numa live de música? É a música. Porque quem está cantando tem aquilo como algo muito real e quem está ouvindo identifica aquela música de algum lugar. Mesmo que a música seja nova, ela toca profundamente você de uma maneira única. Então, a música faz com que a live seja real. É o oposto. Não é a live que torna a música real. É a música que torna a live real. É somente com ela que é possível que essa live seja feita e traga de fato esse valor que as lives tiveram nesse período tão conturbado, né? E foi um período de muita resistência, né? Eu tenho alguns amigos que são músicos e que sofreram muito nessa pandemia pela falta de shows, de não poder estar se expressando, né? Mas alguns deles me falaram que eles conseguiram sobreviver cantando. E não cantando para outras pessoas, mas cantando e se consolando também para manter viva a esperança deles de que isso tudo ia passar logo. Sem querer tornar essa história muito pessoal, eu nem tinha a intenção de falar isso, mas trazendo também um outro episódio, eu tive um padrasto que foi diagnosticado com câncer e ele era músico. E aí, num período em que a doença estava bem avançada, em uma das visitas que eu fui fazer para ele, numa delas eu me deparei com uma roda de amigos, músicos também, e que iam com uma certa periodicidade, eu acho que 2 vezes na semana,
para cantar para ele, para que ele se sentisse vivo, de fato, apesar de tudo que estava acontecendo. E aí, eu lembro dele me dizer que era exatamente uma maneira dele se sentir vivo. E aquilo mexeu muito comigo. E eu posso falar isso também de carteirinha, porque eu não sou um músico, né, mas eu toco um pouco de violão, né? E eu trabalhei durante 9 anos numa UTI, dentro da Santa Casa da minha cidade, aqui no interior de São Paulo. E algumas vezes eu pegava o violão e ia levar o violão até a UTI. Então eu tocava o violão dentro da UTI com pacientes entubados, né? Pacientes em coma, e cantava junto, né? E era impressionante ver, Jade, como o batimento cardíaco deles diminuía, a respiração ficava mais tranquila, mais serena, e eles estavam inconscientes, né? Aparentemente incomunicáveis. Porém, a música causava neles um efeito terapêutico que é praticamente impossível a gente dizer que eles não conseguiam perceber algo do que estava se passando ali que a música trouxe para eles. Tu falou dessa experiência, eu queria saber também, levando para a parte acadêmica, né? Tu és professor universitário, e qual a relação da música nesse processo acadêmico? Como é que tu lida com ela e os teus alunos? Então, é até interessante você me fazer essa pergunta, porque eu dou aulas de psicanálise, né? E psicanálise é visto por muita gente como algo muito cognitivo, né? Quer dizer, você vai, deita no divã, ou conversa com um terapeuta, e o processo todo se daria principalmente do pescoço para cima, né? Quer dizer, você vai refletir, vai pensar junto com o seu terapeuta, né? E eu pessoalmente acredito que isso é pouco, né? Eu acho que a gente tem que juntar o emocional nesse processo todo. Então, geralmente, quando eu começo a dar as aulas no início do ano para os meus alunos, eu peço que eles fiquem de olhos fechados e eu canto para os alunos na primeira aula. E como é que eles recebem essa experiência? A ideia é exatamente essa, é criar uma experiência, né? Eu peço que eles fechem os olhos e eu começo a cantar aquela cantiga bem antiga para eles, se essa rua fosse minha, né? Que é uma canção de criança, de ninar, né? E aí é um barato, porque as memórias de cada um vão sendo trazidas, né? Um lembra da avó, outro lembra de uma tia, de uma babá, a maioria lembra da mãe, alguns sentem o cheiro da casa onde moravam quando eram crianças, né? E aí, a partir disso, eu começo a colocar para eles que a psicanálise, ela não se propõe a ser uma teoria, ela se propõe a ser o quê? Uma terapêutica, uma forma de tratar que envolve principalmente o afetivo. E que para a gente poder curar os outros, primeiro a gente tem que se sujeitar a poder viver e reviver essas emoções da nossa vida. Senão não tem sentido, né? Verdade. Kleber, eu quero te agradecer por compartilhar essas experiências também e te parabenizar pelo trabalho, né? Porque usar a música e o poder que ela tem e ensinar também as pessoas isso, eu acho que é algo muito interessante. E parabéns e muito obrigada por estar aqui. Imagine, eu que agradeço a oportunidade, Jade. Tudo de bom para vocês. Até mais. O Entre Conversas fica por aqui. Eu encontro vocês na próxima edição. Tchau!